Olá, começando mais um programa 10 Minutos aqui pela RCTV e o nosso entrevistado de hoje é Carlos Daulin, jornalista formado pela UFPB, além disso, diretor, produtor e roteirista de cinema com pós-graduação em roteiro de cinema e televisão pela Escola Superior de Artes e Espetáculos TAI de Madrid, na Espanha. Carlos, seja bem-vindo ao nosso programa, satisfação recebê-lo, viu? Agradeço o convite, satisfação minha a gente estar podendo conversar um pouco. Diz uma coisa, desde criança você já sentia uma certa atração, digamos assim, pelo cinema? Como é que começou essa tua história com a grande arte, né? Meus pais comentam que quando eu era muito pequeno, não tenho memória disso, eles me levavam para ver os primeiros filmes que eu devo ter visto, e minha mãe comenta que me levou ainda, eu nasci aqui em João Pessoa, e era na época um cinema que não está mais funcionando, que é o Cine Tambaú, e que eles tinham algumas sessões de filmes infantis, e ela me levou, acho que eu tinha 1 ano e 6 meses para ver o filme, se eu não me engano era o Pequeno Príncipe. E ela comenta, não tenho memória disso, mas ela comenta que eu não queria sair, terminou a sessão, eu fiquei tão encantado com aquilo, que eles tiveram que ficar em 2 sessões, e como era uma matinê, entrava um filme adulto na sequência. E eu saí chorando porque eu queria ter ficado quase que morando no cinema de alguma maneira. Então, bom, isso fica quase uma das mitologias particulares da infância que a gente acaba criando. Mas desde muito novo eu tenho essa relação com o cinema em especial. Bom, com algumas áreas da expressão artística, seja a literatura ou o teatro, que foi minha primeira experiência antes do cinema e do vídeo. Mas eu sempre, desde muito novo, eu tinha esse desejo, essa vontade de trabalhar com arte, enfim. Quer dizer, desde 1 ano e meio começou como lazer, um entretenimento. E quando é que isso passou a virar uma coisa séria, digamos assim? Como é que você deixou um pouco a parte de lazer de lado e passou a trabalhar realmente, realizar filmes? Talvez, eu tenho que ter sorte se nunca deixar de ser um lazer, na verdade, poder juntar essa lógica de um trabalho, que é uma lógica normalmente de uma coisa muito formal, e eu estou buscando e construindo minha carreira e minha trajetória num caminho de buscar uma satisfação de realização pessoal com essa produção artística e produção cultural. Eu comecei, na verdade, depois, já no final da escola do secundário, eu comecei a fazer teatro na escola. Antes eu tinha tido alguns experimentos de literatura e alguma coisa uma coisa muito incipiente, digamos assim. Mas a partir da experiência com o teatro foi que eu decidi vislumbrei que era possível trabalhar com a criação e a produção de espetáculos, e naquele momento teatro, e que a partir daí, isso era em 1992, quando eu fazia a 8ª série no grupo de teatro que era do Colégio Objetivo. E aí, naquele ano a gente passou por um processo muito importante, que foi a montagem de Romeu e Julieta. E aí também foi muito importante, eu tive a experiência como ator, eu protagonizei, era Romeu. E também, além disso, eu participei da parte da dramatúrgica, que a gente pegamos 3 traduções do Romeu e Julieta, do Shakespeare, e fizemos uma adaptação. Então foi também uma primeira experiência de dramaturgia e de adaptação dramatúrgica. E a partir de então foi uma experiência tão reveladora e importante que eu decidi e vislumbrei a possibilidade de trabalhar mais concretamente com a área de interesse, que era audiovisual, cinema e vídeo. E a partir de então comecei a eu pedi uma câmera de presente dos meus pais, que sempre apoiaram muito meu trabalho e minha inclinação. Eles gostam muito também da área das artes. E então comecei a fazer os primeiros experimentos, os primeiros vídeos com essa câmera ainda na 8ª série, em 92. A partir daí começamos a profissionalizar e fazer os primeiros videoclipes mais em estruturas profissionais que passaram na MTV, foram premiados, e a partir foi a produção em vídeo antes de passar para a produção em película, em cinema, que foi em 98, já alguns anos depois que eu fiz meu primeiro média-metragem em 35mm. Então era mais ou menos essa trajetória de passar dessas primeiras experiências no teatro, na literatura, para o vídeo e, enfim, chegando no cinema, que é onde eu pretendo continuar trabalhando, bem que tem uma questão hoje que é muito atual, que é a convergência, que antes se fazia uma distinção muito clara de cinema e vídeo, e hoje você tem uma convergência no cinema digital, que é cada vez mais preponderante também.
Paraíba, não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que seja um grande celeiro de produção de documentários, não é? Sim. E eu queria saber de você, primeiro que você explicasse um pouco para a gente o que é a ABD e se, na tua opinião, existe uma contribuição significativa da ABD para com a produção de documentários. A ABD, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, é uma associação que congrega esses realizadores e realizadoras do audiovisual independente. Apesar de ter um nome muito marcado em documentaristas, a ideia abre um pouco, amplia para o curta-metragem. E é uma associação das mais longevas dentro do cinema e do audiovisual brasileiro. Tem mais de 35 anos e é a única associação do audiovisual nacional que tem representação em todos os estados da federação. E a ABD Paraíba nasce em meados dos anos 80, dentro do Festival de Artes de Areia, e acaba sendo uma referência de uma organização do setor e da classe dos produtores e produtoras, os realizadores independentes do audiovisual local. E desde então tem feito uma série de atividades muito importantes que, como eu já falei, não se atém apenas ao documentário, apesar de que o documentário é uma tradição dentro do audiovisual do cinema paraibano. Tem uma escola dos anos 60 e dos anos 70 que acaba deixando o documentário paraibano muito predominante, com uma grande visibilidade na produção do cinematográfico audiovisual nacional. Mas, ampliando um pouco as ações da ABD Paraíba e da ABD Nacional, tendem e atendem as produções do audiovisual independente em suas diferentes vertentes e formatos. Mesmo a Paraíba sendo esse celeiro de produção de documentários e outros tipos, né, de produções audiovisuais, existe uma dificuldade muito grande do paraibano acompanhar esses trabalhos. Uhum. Você acha que deveria existir uma espécie de obrigatoriedade de exibição de produções locais em cinemas locais? Eu acho que existe uma lei, existem algumas tentativas dentro da legislação das políticas culturais seria de obrigar a fazer umas cotas de tela. Eu não sei quão efetivo é você trabalhar com isso de uma forma dessas obrigações de uma maneira tão rígida. Eu acho que talvez seria até mais estratégico, mais inteligente, como você transformar isso não na experiência que se teve com a lei do curta, que é uma lei que foi aplicada não só na Paraíba acho que funcionou muito pouco, mas nacionalmente, isso é uma lei que se batalha desde os anos 70, se não me engano, anos 80, mas acabou que acontecia que os próprios exibidores começavam a fazer filmes publicitários em curta-metragem para passar antes os filmes em longa-metragem, e acabava que não funcionou, porque a obrigatoriedade cria quase que uma celeuma, uma relação de disputa que seria muito mais interessante ver como ocupar essas telas e ao mesmo tempo estar formando esse público espectador sem necessariamente ir numa lógica de uma obrigatoriedade, de uma lei que vai te obrigar a assistir esses conteúdos. Ao mesmo tempo, acho que é muito importante, se não acho que focalizar nas leis. Acho que a gente já tem muitas leis. Na verdade, acho que é muito importante ver como efetivar processos que, por um lado, trabalhem na formação de um público local para jovens, e não tão jovens assim, mas que faça ver e conhecer as produções locais, e ao mesmo tempo que está se capacitando uma série de novos e velhos produtores do audiovisual. Na verdade, fazer essa ponte entre esse público que não conhece essas produções locais e essas produções locais que acabam não tendo um público potencial muito local, muito acrescido ou grande. Então, eu acho que mais importante do que batalhar por mais leis seria como efetivar processos utilizando novas tecnologias, utilizar essa questão da digitalização e a facilitação da distribuição, e ver como, na verdade, mais do que ser obrigatório, é que seja alguma coisa que dê vontade das pessoas verem, e ver como criar esses mecanismos que criem essa instigação por conhecer o cinema paraibano e a produção audiovisual paraibana.
Muito bem, Carlos, a gente tem menos de um minuto para acabar o programa, mas eu queria só fazer uma última pergunta a você. Com relação à longa-metragem produzido na Paraíba, é um percalço muito árduo, na tua opinião? Sim, acaba que a Paraíba tem uma tradição e fica sempre se fala nela como esse grande celeiro de grandes talentos, mas acaba que temos um gap, temos um hiato na parte de políticas públicas e modelos de financiamento que auxiliem a produção de cinema em formato de longa-metragem e nesse formato de exploração comercial, digamos assim. Eu trabalho em um projeto há quase 10 anos agora, que chama Bestiário, que é um projeto que a gente está com perspectivas de filmar no ano que vem. E é um pouco, de alguma maneira, para inserir a Paraíba nesse mercado, nesse formato de longa-metragem brasileiro e internacional. Bacana. Carlos, obrigado pela tua presença aqui, sucesso e Muito seja obrigado. sempre bem-vindo aqui à RCTV, viu? Eu que agradeço o convite e valeu. Muito bem, o programa 10 Minutos fica por aqui. O nosso programa é transmitido pela RCTV, canal 27 da NET Digital ou pela internet, no endereço www.rc.tv.br, de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, em horários alternativos durante a programação. RCTV, do seu jeito, para você.